Meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um nessa noite de hoje. Meus irmãos, eu venho trazer uma palavra nessa noite, para a honra e glória do Senhor, que possa edificar a vida de cada um de vocês que há de ouvir, que vocês possam somente crer no Senhor, somente entregar o caminho ao Senhor. Amém? Vou estar trazendo uma palavra aqui que está em Atos dos Apóstolos, glória a Deus, Atos 8, a partir do versículo 9, Simão o mágico, a palavra fala, né? Que diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e em nome de Jesus Cristo. E se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estais em fel, ou seja, em fel de amargura, e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra aqui nos dá o exemplo, né? Nos ensina que desde esses tempos já existia os falsos, né? Os enganadores. A gente vê hoje os falsos profetas, né? Aqui é o que praticava a arte de magia, né? Então o Senhor repreende desde lá de Gênesis, né? Do livro de Gênesis, de Deuteronômio, já fala, né? Não se ajuntei com esses, que não busquei agoreiros, adivinhadores. Então, meus irmãos, aqui essa passagem fica bem clara, né? Falando desse Simão mágico. Ele tinha um prestígio ali naquela cidade, era conhecido como um orador dali, né? Um mágico dali que fazia ilusão, enganava as pessoas. E desde do menor ao mais velho, todos criam nele. Falava que era a virtude de Deus ali, né? E aí a gente sabe que o engano ele opera, né? Como a palavra diz, Satanás é sujo, ele se transfigura até de anjo de luz, se for possível, para enganar, né? Mas aqui, quando eles viram Felipe lá, né, o evangelista, pregando, anunciando a palavra, né, o reino de Deus, em nome de Jesus, muitos creram e foram batizados, até esse próprio Simão, o mágico, porque ele viu os sinais que acompanhavam Felipe, né, pela palavra, né, pelo Espírito Santo. Mas ele, como ele vivia na arte de mágica, de engano, né, como esses videntes mentirosos, falsos profetas, que cobra pela palavra de Deus, porque de graça se recebe e de graça se dá, né?
Então aqui fica bem clara essa mensagem, né? E fala que até ele mesmo creu, né? Mas chegando aí, quando souberam que estava sendo anunciado o evangelho, enviaram os dois apóstolos, né? Os apóstolos, mais dois apóstolos que estavam lá em Jerusalém, que ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, né? Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, porque a gente sabe, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, confessa Ele como o único, suficiente e salvador da nossa vida, nós somos batizados na água para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Então você está renunciando o seu velho homem e nascendo uma nova criatura, né? Em Cristo Jesus. E aí vai um procedimento, você vai orar, entregar a vida, que é aí que começa a caminhada cristã. E aí o momento quem batiza é o Senhor no Espírito Santo, né? E aqui os apóstolos tinham recebido toda a autoridade, né? O Espírito Santo já era sobre eles, e a quem eles viessem colocar a mão, receberia o Espírito Santo, né? Então eles lhes puseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, porque eles já criam no Senhor, já tinham sido batizados nas águas no nome do Senhor Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Então, Simão vendo aquilo, né? Que era pelas mãos que os apóstolos colocavam ali, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E aí Pedro diz aqui no 19, né? Dizendo, dai-me também, aqui Simão continuou falando, né? Dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas ele estava com malícia no coração, como um falso profeta, né? Cobrando pela palavra, achando que o dom de Deus é por dinheiro. Aí aqui no 20, Pedro diz, mas disse-lhe Pedro, no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Ou seja, tá vendo? Se compra o dom de Deus, se compra as coisas por dinheiro, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meus irmãos, aqui fica bem claro na palavra, nos ensina, né? Tem muitos aí que estão pregando a palavra, mas seu coração está longe do Senhor. O Espírito Santo não está sobre aquela pessoa. Deus zela pela palavra, a palavra vai ser pregada. Mas como é que está a tua vida? Então, cuidaste que fosse por dinheiro as coisas de Deus? Então fica bem claro, a gente vê os profetas, né, Eliseu, Elias, tudo ia lá para a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus como o Senhor ordenava eles fazer. Nenhum cobrava. Eu lembro da passagem do ajudante de Eliseu, que ele foi cobrar de Naamã ali, né? E ele cresceu os olhos, o ajudante de Eliseu, e foi lá e pegou a herança. Pegou o dinheiro, aceitou. E ele recebeu a lepra no lugar de Naamã. Então, é muito perigoso aí onde está, né? Então, hoje nós vivemos na graça, né? Mas naquele grande dia vai ser tudo isso posto na balança, né? Hoje nós vivemos na graça do Senhor. Então, para levar a palavra do Senhor não é de qualquer jeito. Tem que ver amor, tem que ter temor e tem que ver a alma verdadeiramente ganhar almas para o reino de Deus. Dá o entendimento da palavra, né? E aí no 22 diz assim, arrependei-vos, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. E ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Então lembra, Deus sonda o nosso pensamento e o nosso coração. Então, meus irmãos, essa passagem fica bem clara, né? Como é o agir de Deus. Deus, a fé é um dom de Deus, né? Para que ninguém venha se gloriar. E ele derrama do Espírito Santo para aquele que ele quer. Ele faz conforme o querer e a vontade. O que nós temos que fazer é entregar a vida a ele, confiar somente nele. E o tempo é do Senhor, a obra é do Senhor. Então, quando eu digo que eu não vivo da obra, mas vivo para a obra de Deus, é isso, né? O evangelho é para ser servido. Você veio para servir, não para ser servido para você receber honra para ti, alguma coisa, mas você veio para servir. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu exemplo. Então, se Deus te derramou dos dons do Espírito Santo, passa para frente a palavra, ganha almas para o reino dos céus. Nada cobreis do que vem de Deus, porque de graça se recebe, de graça se dá. Então essa é a passagem, meus irmãos, que a gente aprende. Então esse mágico aqui, ele achava que ia ganhar alguma coisa, achando que poderia comprar o Espírito Santo, né? Então é muito grave, né, o que a gente tem visto nos dias de hoje. Então a gente tem que vigiar e orar e pedir pela misericórdia do Senhor. Senhor, limpa meu coração, me liberta daqui de dentro para fora. Então, ide proclamar o Evangelho. Amém? Essa passagem fica para a meditação de vocês, que todos que há de ouvir. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Que
Que vocês tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Examine a palavra, porque Deus, Ele é misericordioso. O Senhor Jesus é a graça que nós precisamos. É Ele quem faz conforme o querer e a vontade. Ele quem derrama os dons do Espírito Santo. É Ele que vai te direcionar na obra, no ministério, para que você venha cumprir o trabalho, né? Põe a mão no arado, entrega a tua vida ao Senhor, pede a Ele que Ele te molde, seja uma nova criatura. Não queira levar a palavra por bens material, por dinheiro, porque você está condenando a si mesmo, né? Então a palavra é bem clara, né? Então Deus ele vai te direcionar no caminho que deve andar. Prega o evangelho, anuncia que há uma vida eterna, que Jesus Cristo ama o seu próximo, está de braço aberto para te salvar. Pregue conforme a palavra está te mostrando, amém? Aqui deixa o exemplo, né? E a gente sabe, tudo pertence a Deus. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele é o dono, Ele é o Senhor absoluto, Ele faz conforme o querer e a vontade. E se recebe os dons de Deus, é para você proclamar o Evangelho, é para ganhar as almas para o reino dos céus. Porque cada vida que você vai ganhar para Deus, através do Espírito Santo, a tua coroa está no reino dos céus, está sendo colocada uma pedrinha. Naquele grande dia você não vai se apresentar com as mãos vazias. Servo bom e fiel, no pouco te coloquei, no muito foste fiel. Então se preocupa com a salvação do teu próximo, se preocupa com a tua salvação. É isso que a palavra nos ensina, amém? Glória a Deus, porque o demais o Senhor cuida, como ele diz, busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, sabei que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, nesses final dos tempos a gente vê muito escândalo, muito engano, muitos falsos profetas, mas Jesus falou, ai de vocês, fariseus hipócritas, que nem entram no reino nem deixam os outros entrar. Então, cada um vai prestar conta naquele grande dia, quer seja boa, quer seja má pelas obras. Então, meus irmãos, há muitos espíritos enganosos, mas um só é da verdade, é o Espírito Santo. É Ele que vai te direcionar, amém? Então, a gente entrega ao Senhor de todo o coração, quando você faz com todo amor, com a graça do Senhor, somente sabendo que você não é digno de nada, mas reconhecendo a tua condição de pecador e reconhecendo que a graça de Deus está sobre ti. Então vai e dá frutos, esteja firmado em Jesus, porque Ele é a videira, né? Amém, glória a Deus, que Deus vos abençoe, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, que essa palavra fique para a meditação de vocês, que Deus vos abençoe, meus irmãos, glória a Deus, aleluia.